Dando continuidade às nossas aulas, esse conteúdo que foi postado para vocês sobre atividade física aeróbica e anaeróbica, vou falar um pouco sobre eles e no decorrer da próxima semana vou estar postando outra atividade para estar complementando nosso conhecimento em relação a isso. Primeiro, a prática de atividade física é importantíssima para o funcionamento do nosso organismo. E os exercícios físicos no nono ano, eles se dividem em aeróbicos e anaeróbicos. Lembrando, atividade física são movimentos que a gente realiza, muitas vezes pode nem ser uma prática esportiva, nem um exercício físico. A atividade física pode ser caracterizada como atividade, tarefas até do nosso dia a dia. O exercício físico é uma sequência de exercícios que tem uma finalidade, tá? Os exercícios físicos, eles podem ser classificados em aeróbicos e anaeróbicos. O exercício físico aeróbico é aquele que exige muito oxigênio. São exercícios realizados num longo período de tempo, tem uma longa duração e com intensidade média. Por exemplo, uma corrida, uma caminhada, uma atividade que dura um longo período de tempo. Os exercícios anaeróbicos são aqueles exercícios que são feitos em curto espaço de tempo, porém exigem muita força muscular. São exercícios que você faz em pouco espaço de tempo. Atividade aeróbica, você pode ter uma duração de 1 a 2 horas, enquanto a atividade anaeróbica tem uma duração de segundos, de minuto, ela tem uma curta duração. O exercício anaeróbico, ele trabalha muito a força muscular. Um exemplo de exercício anaeróbico é a musculação. Você vai lá, faz uma série, 3 repetições de 15. Enquanto o exercício aeróbico, você vai lá e faz uma corrida de 30, 40, 50 minutos. Essa é a diferença de um e do outro. Na sequência, a gente tem aí fadiga muscular. Eu tenho falado isso nas aulas e vou reforçar. O exercício físico só traz benefícios para o nosso corpo, para a nossa saúde, porém, deve ser feito de forma consciente. Deve ser feito de acordo com as condições físicas da pessoa. Não adianta, se você é uma pessoa que está numa situação sedentária, não faz nenhum tipo de atividade, vai iniciar um exercício físico, você tem que fazer esse exercício físico acompanhado de um profissional que tenha condições, um profissional de educação física, que tenha condições de acompanhar o seu trabalho. O que quer dizer isso? O exercício físico deve ser feito de forma gradativa. Você nunca deve iniciar um exercício físico no seu limite. Você deve começar aos poucos, de acordo com as suas condições, aquela série de exercícios que você faz vai sendo alterada e modificada, ampliando o tempo, a carga do exercício, de forma que você possa ir progredindo no exercício físico que você está fazendo. Não começar no seu limite. Muitas vezes as dores do nosso corpo é um sinal de que a gente não está no caminho certo. O exercício, quando você muda a série dele, ele pode até causar uma dor, mas logo é superada. Se constantemente você sente dor ao praticar o seu exercício físico, você pode estar fazendo além da sua capacidade. Aí, no lugar do exercício te trazer benefícios, ele vai te trazer malefícios. Então, o exercício físico deve ser feito de forma orientada, de forma gradativa e de acordo com as suas condições, as atividades que você estiver fazendo vão sendo alteradas, de forma que se tornem atividades mais moderadas e depois mais pesadas, mas de forma gradativa. E sempre respeitando o limite de cada um. Não é saudável a gente fazer uma atividade física que nós estamos ultrapassando nossos limites. Nós estamos com fadiga muscular, sentindo câimbras, e isso não é saudável.
isso pode acontecer? Pode, mas se acontece constantemente, frequentemente, significa que a gente está fazendo além das nossas capacidades. A fadiga muscular, Nono, é quando o nosso músculo não consegue realizar o movimento de forma correta. Significa que nosso músculo está numa situação de fadiga muscular. Outra coisa, a cãibra, ela pode ser causada por uma falta de suplementação ou por um excesso de atividade física. Ela pode atingir um músculo ou um grupo muscular. O que é a cãibra? É uma dor excessiva naquele músculo ou no grupo muscular durante alguns segundos. A forma ideal da gente organizar a nossa vida, de nossos exercícios físicos, é sempre estar fazendo ele de acordo com as nossas condições físicas. Quando as células do nosso músculo liberam ácido lático, vai causar dor no músculo. Por quê? Porque você está ultrapassando suas condições físicas naquela atividade que você está fazendo. Então, resumindo, a prática de atividade física deve ser feita de forma gradual, tanto exercícios aeróbicos quanto anaeróbicos. Você deve começar com uma intensidade muito leve e aos poucos que vai ampliar essa intensidade. E não de um dia, de uma semana para outra, ampliar, dobrar essa intensidade. Aí não vai ser saudável. O que é importante a gente entender nessa aula também é a diferença de exercício físico aeróbico para o anaeróbico. O aeróbico exige muito oxigênio e é de longa duração, enquanto o anaeróbico exige muita força, porém num curto espaço de tempo. No decorrer da próxima semana, eu vou estar explanando mais para a gente estar ampliando o nosso conhecimento melhor sobre isso, tá bom? Obrigada!